Olá, estamos mais uma vez aqui com o podcast Fala Mulher. Eu sou Angelita Claudino e hoje temos a honra de receber aqui com a gente a Cristina Eustáquio. Eu sou Carmen Pamplin e doutora Cristina, além de ser essa doutora incrível, né? Fala pra gente, quem que é a Cristina? A Cristina, essa pergunta dá um trabalho, né? Porque a gente tem que voltar lá atrás. Primeiro sou mulher, sou mãe de 2 crianças, o Antônio e o Francisco. Sou casada há 16 anos. E quando eu penso assim, quem sou eu, né? Eu volto lá nas minhas origens, sou mineira, nasci lá em BH, com pais muito conservadores, mas sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de natureza também, embora eu tivesse nascido na cidade, né? Mas eu lembro que eu tinha um sonho, assim, de morar na roça, morar no campo, e isso me acompanhou por muito tempo. Mas aí fiz faculdade lá em BH mesmo, fiz da UFMG, me formei médica e até, assim, um dos motivos, né, que eu às vezes fico assim, nossa, como vim parar em São Paulo, né? Como meus pais eram muito conservadores, chegou no final da faculdade, já no final da residência mesmo, eu não tinha casado, né? Já estava lá no alto dos meus 27 anos e nem sinal de arrumar um namorado, nada. Aí eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que eu quero ir morar sozinha. E isso para eles, conservadores, era inadmissível, né? E ela falou, não, morar sozinha não dá, como é que você vai sair de casa? E aí eu falei, mas para estudar pode? Aí ela, pode. Aí eu vim para São Paulo, eu vim para fazer um mestrado em uroginecologia na Universidade na Federal de São Paulo, na Unifesp, né, na Escola Paulista. E aí por aqui eu fiquei. Durante esses 4 anos de uroginecologia, eu conheci meu marido, conheci São Paulo inteira pedalando. E aí você vai vendo, né, esses pedacinhos que vão formando a gente, né? Por pedalar muito, adorava viajar de bicicleta, né? A gente conhecia lugares pedalando, a gente viajava de bike mesmo, né? Então, nessa época, o meu marido tinha um amigo que trabalhava na mesma empresa que ele, que era de Pinda. E um dia ele trouxe a gente aqui para conhecer Pindamonhangaba. Isso eu já estava terminando meu mestrado, fazendo um curso de auditoria também. E aí, quando a gente veio para Pinda, eu falei, nossa, que cidade é essa, né? Que estava exatamente no meio do caminho entre BH, que é onde estão meus pais, e Araraquara, que é a cidade do meu marido. Falei, nossa, estratégica essa cidade, de estar perto da praia, perto da montanha. Meu Deus, que cidade é essa? E aí a gente acabou vindo para cá. Então foi assim que eu me tornei pindamonhangabense também. E porque já sou de coração, né? Assim, então adoro a cidade, eu acho essa cidade incrível, assim. Tem montanha, tem a parte da cidade que é muito gostosa, as pessoas são muito acolhedoras. Eu me apaixonei por essa cidade. É muito gostosa mesmo. Eu também não sou daqui, né? Vim pra cá, mas me considero pindamonhangabense. Sou de São Carlos, perto de Araraquara. Perto de Araraquara. E o que me chama a atenção, Angelita, aqui é que parece que a gente nasceu aqui. Uhum. Você caminhar na rua e eu falo assim, nossa, eu conheço essa pessoa, eu nunca fui apresentada, mas eu encontro com ela todos os dias, então um dia é oi, outro dia é... E aí, tudo bem? Como é que você tá? Né? Você vai criando um elo com essas pessoas que se tornam amigas, ou colegas, que seja, né? Sem ser apresentado a você, mas começam a fazer parte da sua vida, do seu cotidiano, porque você encontra com ela sempre. E de repente surge... Gente, eu acho isso sensacional, porque de repente surge uma fala, uma amizade... Então isso me encanta na cidade, muito, né? Na cidade. Eu também não sou daqui, eu sou de Cruzeiro, né? Então, olha, somos 3 mulheres aqui que não somos e que Pinda adotou a gente, né? Falando em adotar e conexão,
Eu quero contar que a doutora eu conheci há algum tempo, né? Fui voluntária do Lixo Zero com ela. Nossa, aprendi muito. E minha ginecologista, que eu tenho, nossa, que honra, que prazer. E eu quero te ouvir, assim, dessa sua atuação enquanto ginecologista. Conta pra gente. Sim, conto. Pois é, e aí é isso, né? Da gente ir se formando com os pedacinhos de tudo que a gente viveu, né? Então eu acho que, assim, enquanto ginecologista, eu sempre busco trazer todas as minhas vivências, porque é aí que a gente se encontra com as pessoas, né? Que a gente tá ali, tá atendendo e tá tentando ajudar aquela mulher, aquela pessoa com útero, né? Seja lá quem a gente estiver atendendo, assim, a partir... Porque não tem jeito, assim, eu acho que o médico, ele atua... Ele pode até partir de um olhar dele, mas sempre trazendo o que é bom para aquela pessoa. Eu acho que a minha atuação, ela busca muito isso, assim, eu tento me encontrar com as necessidades daquela mulher e trazer para ela o que eu tenho disponível hoje de medicina, enquanto terapia até alternativa, porque como eu já passei por muitas coisas diversas nessa vida, eu posso até contar um pouquinho para vocês do que eu já vivenciei e como isso me formou enquanto profissional. A partir de todas essas vivências, então eu falo que eu não tenho preconceito contra nada. A única coisa é que eu tento mostrar para essa mulher assim, olha, isso aqui a gente tem evidência dentro da literatura, porque também eu estudo muito, eu gosto muito de medicina baseada em evidências. Eu hoje estou voltando para a universidade para poder acompanhar os ambulatórios de uroginecologia, então a partir desse ano eu já estou mais em contato com a universidade, porque eu sinto essa necessidade de estar ali atualizada e tudo. Então eu trago para ela o que é disponível na literatura de evidência, mas eu enxergo também que, ó, essa terapia aqui, que você tá, de repente, muito acontece isso, as pessoas já vêm assim falando, olha, eu tentei tal terapia, ou então eu tenho afinidade com tal terapia, que é fitoterapia, por exemplo, então as terapias complementares, né, as alternativas, seja lá como a gente for chamar, ou a medicina tradicional. Só que para a medicina alopática, tem muita coisa que a gente fala, isso não tem evidência. Mas isso é uma das coisas que a gente fala que é uma medicina muito colonizada, assim, a medicina ela tenta dominar todos os saberes, e o que ela desconhece, ela fala, isso não tem validade. Então, assim, não é que não tem validade, às vezes isso só não foi estudado e comprovado como teria que ser, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente, enquanto médico, não invalidar conhecimento nenhum que a pessoa traz. Fala, olha, só que dentro dessa área, ou eu não tenho esse conhecimento, se você está indo, eu posso até te acompanhar e a gente vê, mas se você vê que está ficando perigoso, você tem que alertar. Mas assim, não dá para eu virar para essa mulher e falar assim, não, isso aqui não vamos tentar de jeito nenhum, porque é o corpo dela, é a vida dela, é o que ela acredita, sabe? Então, assim, eu tento ir respeitando todas essas peculiaridades de cada um, mas trazendo também o conhecimento científico para a conversa e falar, ó, até aqui a gente conhece, depois disso aí é a decisão compartilhada, né? Que eu acho que isso é muito importante. Mas eu hoje, acho né? que a senhora deixou assim uma coisa bem em evidência de um tratamento que faz, é o ouvir. Exatamente. Escuta o que ela tem. Né? Porque tem muitos, com toda a profissão, tá? Tem muitos que não têm o tempo, certo? Para ouvir. E o médico, quando a gente busca um médico, né? E eu vou ser muito sincera que eu evito o máximo, né? De todas as maneiras. Justamente pela falta de tempo dele. Exato. E daí, essa falta de tempo me corrói, porque muitas vezes a gente quer só sentar, e aqui eu falo, mulher, só para ser ouvido. Exato. Né? Isso é fato. Para falar as coisas, porque às vezes a gente até sabe o que tomar que vai melhorar, mas a gente precisa de uma posição, não.
E uma das você tá grandes certa, queixas, né, é assim, eu fui lá no médico, ele nem olhou na minha cara, ele ficou ali anotando, Exatamente. nem me examinou, porque pra gente que nós precisamos do toque, Sim. né? Então, na nossa ignorância, assim, na falta de conhecimento, a gente acredita que a gente precisa ser tocada. Pro médico, às vezes, dentro do seu conhecimento, você olhou pra mim quando eu cheguei na porta, você já deu o diagnóstico, você tem essa bagagem de conhecimento. Mas dentro da minha necessidade, eu quero que você me ouça, eu quero que você me examine. Não é aquele atendimento que chega a ser desumano, né? Eu entendo que lá o médico tem as cobranças e tem toda um processo que a gente não tem ali o conhecimento, mas muitas vezes ele nem te olha, ele te prescreve ali e às vezes aquele remédio nem vai fazer efeito. Exato. Não porque o remédio esteja errado, mas sim porque você não foi ouvida. Você não teve a necessidade básica de acolhimento atendida. Não, e outras, às vezes até faz, que nem você disse, que às vezes o médico, né, e muitas vezes é verdade, o médico tem um conhecimento extremo, que ele olha para você e detecta o que você tem, mas mesmo assim, muitas vezes a gente sai dali insatisfeito, curado, certo? Porque vai tomar o que ele receitou, vamos estar curados, mas a gente Insatisfeita, porque não foi com a ouvida. pessoa. E é um cuidado que a gente tem, né? Eu vou levar os exames que tecnicamente não precisa, mas aí vem com aquela mala de exame, ai, doutora, eu fiz esse. Não precisa. Mas só essa atenção que você dá faz diferença. Faz. Sem dúvida. É bem comum, assim, exatamente isso, né? Da escuta, do tempo da escuta. E por isso que as minhas consultas elas são demoradas, porque aí eu preciso do tempo para poder escutar qual é aquela dor, né? Porque às vezes a dor, o sintoma, tem todo um processo envolvido. É muito comum nas consultas algumas pacientes falarem para mim assim, olha, eu nunca contei isso para ninguém. Então é a primeira vez que eu tô falando desse assunto aqui com alguém na vida. E às vezes a mulher tem mais de 50 anos. Que loucura, né? Então, por quê? Porque você tem tempo, porque você deu abertura, porque você cutucou. E eu sou das que fica mexendo e pergunta, e aí, como é que é? Mas, doutora, não é só isso da medicina da senhora. A senhora, vou chamar de você. Por favor. Você transparece, a gente sabe, né? Você é muito mais do que isso. Você faz toda uma linha, desculpa se eu utilizar o termo errado, mas assim, de autoconhecimento, toda uma pessoa centrada, uma pessoa que não inicia algo sem pedir para o universo, né? Como que é isso? E daí eu vou entrar numa outra linha, né? Como que te traz, como esse benefício chega até você e como você consegue transpor esse benefício, tá? Para a pessoa, não sei se eu me fiz entender, mas porque hoje a gente tá muito No automático. Tá muito no automático, mas a gente assim quer muito esse encaixe nosso, né? Eu acho que a procura hoje está muito grande com esse poder cósmico, com esse poder do universo, com essa sensação terra, com esse olhar à natureza mais sutil. Conexão. Com a Conexão. Então, Isso. pois aí é dentro do que eu falei de cada pedacinho, né? Que a gente vai vivendo e se conectando com as pessoas por isso, né? Porque assim, como é que eu fui parar com toda essa conexão com a terra e com as pessoas e com o feminino, né? Isso vem das vivências. Quando eu vim pra Pinda, e lembra que eu falei que lá pequenininha eu falava, eu quero morar na roça, né? E tudo, quero ter contato, né? Então, assim, isso vem da minha avó, assim, quando eu ia visitar minha avó na casa dela, ela morava na cidade, mas ela tinha uma horta. E vovó fazia a gente passar visita na horta, mesmo que a gente não quisesse, a gente tinha que ir lá e ela ia mostrando, ó, essa couve eu plantei, esse aqui é tal planta e não sei o quê. E aí a gente passava aquela visita, enquanto a gente não chegava e percorria toda a horta dela, a gente não tinha chegado na casa dela.
E isso ficou lá guardado. Então, acho que daí que começou tudo. E aí, quando eu mudei para Pinda, eu estava muito estressada, eu estava vivendo assim, eu estava vindo de síndrome do pânico, lá de São Paulo, né? São Paulo. Eu estava assim, tomada, né, por todo aquele movimento, aquela correria de São Paulo. E eu sou mais, assim, eu achava que eu era desacelerada. E não é bem assim, tá? As pessoas olham para mim, você é tão calma. Não é bem assim, tem um turbilhão aqui dentro. Mas aí eu fui percebendo, né? Eu olhava para a montanha e falava, eu quero estar aqui. E aí é como se a natureza ela fosse tomando conta da gente, sabe? E aí, aos poucos, de repente, eu comecei a fazer um curso de agricultura orgânica, que eu falava, gente, eu quero entender disso aqui, porque aí eu já estava morando no sítio. E aí, de repente, a agricultura orgânica, ela me fez pensar muito na medicina, porque aí eu sempre conecto tudo isso com a medicina. A agricultura orgânica, quando eu vi eles tratando das plantas com insumos orgânicos e tudo, eu olhava, eu falava assim, nossa, mas é igualzinho se eu usar fitoterapia para as pessoas. Mas se eu não escutar a pessoa e se eu não saber o ambiente que ela está inserido, não vai resolver. E aí, a partir da agricultura orgânica, eu conheci a agrofloresta. E aí, quando eu conheci a agrofloresta, aí sim fez sentido. Porque a agrofloresta, ela parte do ponto de que se eu não curar a terra, eu não consigo que aquelas plantas produzam adequadamente. Então, eu cultivo, mas ao mesmo tempo eu trato a terra. Então, a agrofloresta ela é baseada na diversidade, na ajuda mútua entre as plantas. E quando a gente retorna é como se fosse uma agricultura baseada na natureza, né? Então, quando eu conheço a agrofloresta e eu vejo o poder de interação entre as plantas e que a gente não precisa mais usar nem os insumos orgânicos no final, a hora que a terra já está melhor, eu falei, é aí que eu trago isso para a medicina, porque se eu consigo olhar para uma pessoa e falar com ela, não adianta só ela comer orgânico, ela fazer 1000 exercícios, se ela está inserida num ambiente tóxico e doentio, se ela de repente está num trabalho que não faz sentido para ela vai continuar adoecida, entende? Aí assim, só que tem que ser tudo muito sutil, porque é tudo muito no tempo de cada um. Então não adianta, assim, tem gente que eu consigo já ir, vamos olhar para isso. Tem gente que não, aí você vai comendo pelas beiradas. E aí é que vem esse lance da gente ir vendo o que funciona para cada paciente. Recentemente eu tive uma paciente, foi muito curioso, eu passei para ela era uma senhora, já estava com uma necessidade de um mapa, ela tinha que fazer um mapa. E aí eu sei que ela me mandou mensagem, falou assim, eu tô muito brava porque eu tenho que passar aquelas pomadas que você me indicou, eu ainda tenho que fazer o mapa, e não sei o quê. E ela tava brava. Aí eu falei, não, calma, peraí. Então, a pomada não tem jeito, você vai precisar usar. Mas o mapa, vamos fazer assim, você faz uma medida na sua casa, você tem um aparelho. Aí a gente foi conversando, e eu consegui ver uma coisa que era muito importante para ela. Ela falou assim, pronto, me ganhou, então tá bom, eu vou fazer a medida. Então assim, sabe, você entende que às vezes mesmo na consulta, eu fui, conversei, não sei o que, mas você não ganha a pessoa na primeira vez, você tem que ir construindo com ela o que faz sentido para ela, sabe? Então, e se eu não dedicar tempo para essas mulheres, para essas pessoas que eu tô atendendo, eu não vou conseguir acessar isso, sabe? Então, assim, é uma construção, né? Então, vai aos poucos. E aí, outra coisa que também eu acho que fez uma diferença, e assim, através desse entendimento que a agrofloresta me trouxe, abriu portas, mas uma outra coisa que também foi, assim, transformadora para mim, é que quando eu estava na adolescência, eu tive um HPV, e eu não tinha com quem conversar, que minha mãe, lembra? Era mega conservadora. Mamãe, te amo, tá tudo bem, assim, né? Era o que ela conseguia, mas assim, eu tive que fazer um tratamento que, assim, quando eu fiquei sabendo o que eu tinha, eu falei, pronto, morri,
porque HPV vai me dar câncer de colo de útero, eu vou morrer, não sei o que. Na verdade, não era nada disso, sabe? Só que eu não tive acolhimento do médico, ele não me explicou o que era, sabe? Então, isso vai construindo. Aí depois, quando veio o meu parto, meu primeiro parto foi uma cesárea. Eu era louca para entender o que era um parto normal. Enquanto ginecologista e obstetra, eu tinha feito muitos partos na vida, mas eu não sabia o que era aquela dor. Eu falava, gente, eu preciso sentir isso. E aí, no meu segundo filho, pós-cesárea, eu resolvi que eu teria um parto normal. Só que para eu conseguir me desconectar do que era todas as coisas que eu tinha estudado em obstetrícia, eu tive que me abstrair da obstetrícia quando eu fui ter o meu parto, né? Então, já tinha 10 anos que eu não fazia obstetrícia mais, e aí eu me entreguei a uma equipe de enfermeiros, tinha uma médica e tudo, mas eu resolvi ter o meu parto em casa, porque eu falei, se eu tivesse o meu parto no hospital, eu já tentei isso uma vez, não funcionou. Então, eu fui para minha casa, eu tive um parto domiciliar, que também abriu, assim, 1.500 portas que eu não conhecia. Então, acessar todos esses lugares, eu vivenciei um parto cesárea, vivenciei um parto normal, que no pós-parto, foi um pós-parto dificílimo. Eu pelejei 30 dias com uma laceração que eu tive e que eu não deixei suturar, porque a gente vira bicho depois do parto. Então, foi assim, então eu desconstruí muita coisa que eu tinha construído na minha cabeça enquanto médica, sabe? Eu achava que eu era uma médica, assim, humanizada, que eu olhava para as pessoas, que eu entendia, mas quando eu tive o meu parto, eu falei assim, meu Deus, quanta atrocidade eu já fiz enquanto médica, sabe? Eu tenho no meu relato de parto que eu escrevi assim, 3 dias depois que eu tinha parido, e foi um relato de parto visceral, assim, que eu escrevi e eu falo, eu peço desculpas a todas as mulheres que eu já ajudei a dar à luz, porque eu fui muito violenta, sem querer ser violenta, porque a gente não aprende isso na escola. Sem ter o conhecimento, né? E tem muita gente, e tem muita coisa que a gente aprende quando a gente vive, sabe? Sim, sim. Então eu acho que isso foi me transformando enquanto ginecologista. Porque não que eu tenha que viver tudo que as mulheres passam, pelo amor de Deus, não, eu não quero todas as doenças ginecológicas, não. Mas assim, a gente ir aprendendo com cada situação para a gente se conectar aos outros. Porque aquela dor ali é uma dor que é de fato, é uma dor real, sabe? E eu tento, à medida que o tempo vai passando, não ficar insensível a tudo isso, sabe? Porque com o tempo tudo vai virando normal, tudo vai virando, né? Corriqueiro, Só que para aquela pessoa que está vivenciando aquilo naquele dia, aquilo não é corriqueiro, é o pior problema da vida às vezes, né? Então é o maior desafio. Então, assim, é legal ter conseguido percorrer tudo isso, diversas fases. Agora eu já estou começando a me aproximar do climatério, já estou vivendo, assim, o que é uma transição para o climatério, né? E esse turbilhão que a gente vivencia, mas ao mesmo tempo com muita experiência, né? Porque eu acho que, e é isso que eu tenho falado com os meus pacientes, assim, gente, vão brigar com a idade não, porque ela é maravilhosa, vem um monte de questão e às vezes a gente vê que o corpo vai ficando um pouco diferente, muitas vezes mais limitado, mas a experiência que a gente tem, ela ajuda a gente a lidar com tudo isso, né? Então... Cada coisa no seu tempo. Né? Cada coisa no seu tempo, cada benefício, né, que a gente colhe disso, olhar para as partes boas também, né? Então, eu acho que é isso. E a experiência, essa colcha de retalhos. Você pode estudar uma vida, mas a experiência, vivência ali na prática, não adianta que você pode ler milhões de livros que não vai te trazer o conhecimento, a flor da pele, como a experiência, né? E muitas vezes uma escuta, um atendimento, você tem aquela start, né? Aquela ficha cai de coisas que ali no livro não fazia tanto sentido. Com certeza. E quando você traz isso na prática, né? Na vivência ali... Você ainda atende enquanto ginecologista? Atendo em Pinda. Tenho meu consultório, um cantinho lá todo especial, assim, que eu acho que é bem
tá ficando a minha carinha. E é um lugar bem gostoso, assim, para poder fazer esse atendimento, escutar as mulheres. A mulher que... né? E você está cuidando também agora dessa área do climatério, né? Também. Com certeza. Isso é sim, bom, né? a mulher em Então, todas ótimo. as fases, né? Assim, tem a parte da uroginecologia, que é uma das especializações, mas o climatério, a mulher na menarca, que também teve uma época que eu trabalhei bastante com a primeira menstruação. Isso na época da Mátria, não sei se você lembra. Lembro da Mátria. Eu trabalhei na Mátria e aí tinha um grupo que a gente fazia que era o... Ai, como é o nome? A gente tinha uma vivência, assim, para preparar as meninas para a menstruação. E é muito legal, porque a menstruação, a primeira menstruação, dependendo de como ela vem, ela pode marcar a mulher para o resto da vida, né? Então, a gente conseguiu fazer algumas vivências de preparação, foram momentos muito impressionantes, assim, de muita troca, sabe? Porque a gente aprende todo dia, né? Com as pacientes e tudo. Mas agora, assim, eu acho que pro ano que vem, ou tá vindo, sabe? Alguma vivência parecida para as mulheres do climatério. Isso Tô é muito bom. sentindo que vai chegar. Já tem lista de espera? Coisa, né? Porque a lista vai ser grande, né? E é quero bom fazer. saber que a gente tem uma profissional que quer saber mais, que quer saber da gente, que tem aquele tempo para estar escutando. Esse olhar, né? E é legal dessa dinâmica em grupo também, porque às vezes aquela questão que eu tenho, só que eu não consigo verbalizar muitas vezes, aí a outra traz e acaba que eu me ouço através da fala dela. Isso. Doutora, poderia ficar te ouvindo por horas aqui, é tanta coisa, que delícia! Mas eu quero te pedir uma dica de leitura aí para ajudar nós mulheres. Tá bom. Teve um livro que eu li, eu acho que eu tava com uns 18 anos, e que transformou minha vida, assim, eu sou feminista também, né, eu falo que sou ecofeminista, então acho que foi uma das bases, assim, que chama Complexo de Cinderela. E é um livro pequenininho, muito legal, e que fala, né, sobre essa espera que às vezes a gente fica esperando que os homens venham para nos salvar. E não é bem assim, né? Não. É verdade. Esse livro é E muito engajando com isso, o que a senhora fala para não só para as mulheres, mas para o público geral, né? Uma mensagem. Olha, eu acho que a gente está vivendo num mundo muito acelerado e que desconecta a gente, sabe, de tudo que é essencial e básico. E eu acho que as pessoas precisam diminuir um pouquinho o barulho externo e ter um tempinho para poder olhar e se escutar, sabe? Olhar para dentro, ver o que faz sentido. Porque às vezes a gente é bombardeado com tanta informação e chega querendo, achando que tem soluções milagrosas pra gente, sendo que às vezes a solução ela tá dentro da gente, essa solução ela vem numa ansiedade, numa raiva danada, num momento de TPM, isso pode ser uma dica, assim, né, importantíssima. Às vezes a gente fica bravo com a TPM, ou fica bravo com os acessos de raiva que a gente tem no momento do climatério, e às vezes é só a vida falando pra gente, olha pra isso que tá te deixando muito enraivecida, porque deve ter alguma coisa que não tá boa, que não tá funcionando. Então, assim, eu acho que é isso, se escuta mais e deixa o que tá lá fora, um pouco lá fora, não deixa entrar tanto, né? Pra Conectar. gente poder se conectar com a gente mesmo, se conectar com a natureza e seguir o nosso caminho individual, sabe? Nossa, que lindo. Eu queria fazer um brinde. Uma mensagem que a senhora deixou. Se escute mais. Se escute mais, exatamente. Agradecemos a sua participação, doutora. Nossa, é uma honra ter você aqui com a gente. Assim, né? São tantos papéis da doutora, né? Que fica até difícil falar quem é a doutora Cristina. Você acompanhe nossas redes sociais e não perca os nossos episódios do podcast Fala Mulher.